Quando eu falo R$ 1 milhão, isso parece muito dinheiro para você? Parece uma quantia inatingível, inalcançável? Algo que só pessoas muito ricas, como jogadores de futebol, artistas famosos ou empresários muito bem-sucedidos é que podem ter? Se você pensa assim, eu vou te falar que você está errado. Você é capaz de ter R$ 1 milhão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue guardar R$ 100 todo mês? Se você consegue, então você é capaz de acumular R$ 1 milhão. Quer saber como isso funciona? Assiste o vídeo. Ora Investimentos. Existem dois caminhos para você acumular R$ 1 milhão guardando R$ 100 todo mês. Vamos falar primeiro do mais simples deles, que é você guardar o dinheiro na sua casa. Você pode guardar onde você quiser, pode ser debaixo do colchão, pode ser numa gaveta, num cofre, onde você quiser. O fato é, se você for guardando R$ 100 todo mês, em algum momento você vai acumular R$ 1 milhão. A grande questão é quanto tempo isso demora. E para saber quanto tempo demora é uma conta muito simples. A gente pega R$ 1 milhão, divide por R$ 100 por mês e a gente encontra que a resposta são 10 mil meses. Parece muito. Quando a gente vai ver, 10 mil meses são aproximadamente 833 anos. Então é muito, né? Ninguém vive tanto tempo assim. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida média do brasileiro é de 76 anos. Isso significa que para acumular 1 milhão você teria que viver sua vida inteira, morrer, nascer de novo, se isso fosse possível, e viver mais 10 vidas, em um total de 11 vidas, para aí você passar 833 anos e você acumular o seu R$ 1 milhão. Então esquece, né? Desse jeito, embora na teoria até seja possível, na prática é impossível. O segundo jeito é você, ao invés de guardar os R$ 100 todo mês na sua casa, você investir eles. E aí pode ser qualquer investimento que você quiser. Pode ser caderneta de poupança, fundo DI, imóvel, ações, o que você quiser, né? O que acontece, né, o que muda, é que agora, além de você estar colocando os R$ 100 todo mês, você está recebendo uma taxa de juros, uma taxa de retorno sobre esse investimento que também vai aumentando o seu bolo. Então, dessa forma, o prazo vai ser um pouco menor do que com os 833 anos. A grande questão é quanto que ele reduz esse prazo. Para a gente entender isso, vamos fazer um cálculo simplesinho, utilizando uma taxa, vamos utilizar um número redondo para simplificar nosso cálculo. Vamos imaginar que você recebe uma taxa de 1% ao mês. Tanto faz qual é o investimento, desde que, na média, ele gere para você uma taxa de retorno de 1% ao mês. Enquanto você acha que esse prazo é reduzido, né, o prazo de 833 anos? Você acha que ele é reduzido pela metade para uns 400 anos? Que ele é reduzido em 80% para uns 150 anos? Bom, fazendo as contas, o que a gente vê é que a redução é maior ainda. Ele reduz em 95% o tempo para apenas 38 anos. 38 anos ainda é muito tempo, mas 38 anos é mais ou menos metade da vida, né, da expectativa de vida de um brasileiro hoje em dia. Então é algo factível, né? Se você pensa em alguém que começa a acumular com 17, 18, 20 e poucos anos, quando essa pessoa tiver 55, 60 anos, ela vai ter acumulado R$ 1 milhão e aí ela vai poder desfrutar dessa fortuna que ela acumulou. Então, enfim, não é algo rápido, não é algo fácil, mas é algo factível. Eu diria que é quase um milagre, né? Você pensar que fazer em 38 anos o que a gente viu que leva 833. O que é interessante notar é que nesse período de 38 anos você tem que fazer o seu esforço todo mês de guardar R$ 100. Só que os juros trabalham para você, né, e por você, fazendo esforço que você levaria mais 795 anos para acumular o seu R$ 1 milhão. Então o que é interessante é que você faz um grande esforço e por bastante tempo, mas os juros fazem muito mais esforço do que você e trazem para você um retorno muito maior do que aquilo mesmo que você mesmo está gerando. Então aquela taxa pequena de 1% ao mês, ela vai se acumulando e dá um resultado fantástico. Isso daí é mais ou menos como você tem que trabalhar metade da sua vida e nesse mesmo tempo que você está trabalhando metade da sua vida, tem alguém trabalhando para você a outra metade da sua vida e mais 10 pessoas trabalhando 10 vidas inteiras para você. O que torna isso possível
né? O que torna esse investimento de 1%, essa taxa de retorno de 1% algo tão grandioso, é o que é conhecido como juros compostos, né? Ou popularmente juros sobre juros. Os juros compostos eles vão se acumulando ao longo do tempo sobre o capital que você vai investindo e sobre os juros que você vai recebendo, e eles se tornam algo grandioso, né? Então, sozinho não dá para ficar milionário guardando R$100 por mês, mas com a ajuda dos juros, com a ajuda da taxa de retorno, você consegue. Esse exemplo, né, de fazer um investimento pequeno de R$100, que qualquer pessoa é capaz de fazer, e acumular uma fortuna gigantesca de R$1 milhão, que pouquíssimas pessoas têm hoje no Brasil, ele mostra o quão poderosos são os juros compostos, né? E é por isso que eu quis justamente dividir esse exemplo com você. Eu acho que esse exemplo ele é tão poderoso que eu escrevi um livro justamente para ensinar juros compostos, tendo esse exemplo como base, e não por acaso o livro chama Milionário com R$100 por mês. A ideia foi justamente fazer um livro sem utilizar a fórmula matemática, sem se preocupar com os cálculos, mas se preocupar com a aplicação prática e usar exemplos simples como esse, mas muito poderosos, para que as pessoas entendam como funcionam os juros compostos e possam se beneficiar deles na sua vida, nos seus investimentos. A maioria das pessoas, quando aprende, né, esse exemplo, quando começa a conhecer direito os juros compostos, né, acha incrível, acha fantástico. A maioria das pessoas acha que esse prazo de 38 anos é muito longo, e eu concordo com as pessoas, esse prazo ele é muito longo, né? Quer dizer, ninguém quer esperar tanto tempo. E as pessoas me perguntam, não dá para reduzir esse prazo? A resposta é dá. Tem algumas coisas que você pode fazer para reduzir esse prazo ainda brutalmente. E, na verdade, esse é o motivo por que eu escrevi o livro, né? Porque explicar os juros compostos é algo razoavelmente simples e eu diria que só com esse exemplo você já entendeu o quão poderosos eles são. Mas o fato é que existem 4 fatores que afetam essa equação dos juros compostos e o quanto que eles vão trazer de ganho para você. E aí, a ideia de escrever o livro foi justamente explicar cada um desses 4 fatores e explicar como você utiliza eles a seu favor para tirar o maior proveito possível deles. Então vamos falar um pouco dos 4 fatores que você vai entender do que eu estou falando. O primeiro fator é o capital inicial, que é basicamente o dinheiro que você tem hoje. No exemplo do milionário com R$100 por mês, a gente não utilizou capital inicial nenhum, né? A gente ignorou ele. Mas se esse não é o seu caso, se você tem um capital inicial, isso vai reduzir e bastante esse prazo de 38 anos. Se você tiver R$1.000, R$2.000 ou R$5.000, por menor que seja esse capital inicial, a gente já está falando de reduzir o prazo de 38 anos em alguns anos. Se você tiver um capital maior, como 50 mil, 100 mil ou 200 mil reais, aí a gente está falando de uma redução brutal nesse prazo de 38 anos, podendo ele ser reduzido para 10 anos ou até menos, dependendo do seu capital inicial atual. O segundo fator é o tempo. Como a gente falou no exemplo, investindo R$100 por mês, obtendo uma taxa de 1% de retorno, leva 38 anos para juntar 1 milhão. Se você investir por menos tempo, não vai dar para atingir 1 milhão. Mas, por outro lado, se você investir por mais tempo, você pode atingir quantias até maiores. Se você investir, de repente, por 40, 45, 50 anos, de repente a gente está falando não de você ter 1 milhão, mas de você ter 2, 3, 4 milhões de reais. O terceiro fator é a quantidade investida mensalmente. No exemplo, nós falamos de investir R$100 por mês. Mas se você, de repente, pode investir um pouco mais, como 200 ou 300 reais por mês, também esse prazo de 38 anos vai ser reduzido muito fortemente. Você pode investir valores significativamente maiores, como R$500 por mês, R$1.000 por mês, aí a gente está falando de uma redução muito significativa, de reduzir o prazo de 38 anos pela metade ou até menos do que isso. O quarto fator é o mais importante, na minha opinião, que é a taxa de retorno. No exemplo, a gente usou uma taxa de retorno de 1% ao mês. Essa taxa não é uma taxa fácil de ser obtida. Hoje em dia, os investimentos tradicionais, os mais simples, como caderneta de poupança, CDB e fundo DI, não estão rendendo isso. Na verdade, estão rendendo muito menos do que 1% ao mês. Para conseguir obter 1% ao mês, você vai ter que investir em investimentos de maior risco, como ações, fundos de ações, imóveis, fundos imobiliários. E para você fazer isso e ser bem-sucedido, é importante que você aprenda a investir direito, né? Não basta você sair comprando qualquer coisa, porque aí a chance maior é de você ter prejuízo. Provavelmente você vai ter que
ler livros sobre investimentos, fazer cursos, estudar material na internet, eventualmente até assinar algum relatório de investimentos. Mas o fato é, você obter uma taxa de retorno mais elevada tem um efeito incrível, né? Como a gente viu no exemplo do milionário com R$100 por mês, você faz 5% do esforço e a taxa de retorno faz 95%. Então o fato é, o esforço de aprender a investir, de estudar, é mais do que compensado por uma taxa de retorno elevada. E se você conseguir uma taxa maior do que 1% ao mês, que é algo que é possível, aí a gente está falando também de reduzir esse prazo de 38 anos de uma forma muito significativa. Agora que você conheceu um pouco mais dos juros compostos e do livro Milionário com R$100 por mês, o que você deve estar pensando, legal, o Fernando me ensinou isso porque ele quer vender o livro dele, né? E não é nada disso. E eu falo isso com muita segurança por um motivo muito simples. Eu não vendo esse livro. O livro é gratuito. Esse livro ele só é distribuído no site da Hora Investimentos no formato de e-book. Então, se você quiser ler esse livro, você tem que entrar no site da Hora. A gente vai deixar um link aqui nos comentários desse vídeo e também aqui no próprio vídeo você vai ter o site da Hora. E o fato é, você entra lá no site da Hora, você procura a seção do e-book Milionário com R$100 por mês, aí você precisa colocar o seu endereço de e-mail e o seu nome, em seguida você vai receber um e-mail com um link para fazer o download do livro. E aí depois de fazer o download, você pode ler ele no seu celular, tablet, computador, pode imprimir se você prefere ler em papel. E aí você tem acesso a todo o material do Milionário com R$100 por mês gratuitamente. Como eu já disse, o livro ele é bastante simples, ele é um livro bastante inicial para quem quer começar a aprender sobre investimentos. Ele não usa fórmula matemática, ele só usa exemplos práticos. E os exemplos são bastante simples de entender. Se você entendeu esse vídeo, você com certeza vai entender todo o conteúdo do livro. Tá? Além disso, o livro ele é um livro curtinho, são apenas 70 páginas de texto, são 7 capítulos. Então, se você ler um capítulo por dia em uma semana, você acaba de ler ele. Ou se resolver sentar para ler ele de uma vez, mais ou menos 2 horinhas você consegue ler o conteúdo todo, aprender e aí poder se beneficiar dos juros compostos nos seus investimentos. Muita gente questiona, falando, pô, se esse livro é tão bom, por que ele é grátis, né? Por que vocês não vendem ele, né? Bom, tá tudo explicado no site da Hora, você pode ler com mais detalhes, mas basicamente tem 2 motivos. Um é que a gente entende que todo mundo no Brasil devia conhecer isso, né? Que não devia ser espantoso para as pessoas que é possível juntar 1 milhão investindo R$100 todo mês, né? E esse conhecimento ele não é divulgado, quem devia fazer isso é o governo, são as escolas, mas nas escolas, quando se ensina juros compostos, o foco é muito nas equações, nas contas, na fórmula matemática e pouco na aplicação prática. A gente falou, pô, dessa forma as pessoas não entendem e não se aproveitam disso. Na verdade, no Brasil, o que acontece é que as pessoas não só não se beneficiam dos juros compostos, como elas são prejudicadas, pagando juros compostos nos empréstimos que elas tomam. E aí a taxa de 1% ao mês vira ridícula, porque tem empréstimo com taxa de 3%, 5%, 10% ao mês, até 15% ao mês existe, enfim. Então, aí as pessoas pagam caríssimo e não sabem o que estão pagando. Então, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que esse livro ele acabou virando o cartão de visitas da Hora, né? A Hora é uma empresa nova e a gente entende que a melhor forma das pessoas conhecerem o que a gente tem a oferecer é conhecendo o nosso material. Então, a Hora tem outros materiais que são pagos, outros materiais que ajudam a investir, a aprender a investir. A gente tem livros, a gente tem cursos, a gente tem relatórios de investimentos, mas a ideia desse vídeo não é falar disso, é falar só do milionário com R$100 por mês. Mas a questão é, a gente entende que ao baixar esse livro e ao ler ele, você vai conseguir ver valor nos nossos outros produtos, enfim. Então é isso. Como eu disse, né, o livro é gratuito, então você pode baixar ele, ler. Se você não gostar, pode deletar, não precisa, né? Você não tem obrigação nenhuma com a Hora nem comigo se você não gostar do material de comprar absolutamente nada. A única coisa que a gente pede em troca é que se você gostou desse vídeo, se você leu o livro e gostou dele, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. Basta clicar no botão compartilhar que você ajuda a gente a atingir o maior número possível de pessoas, levar esse conhecimento para as pessoas.
E a segunda coisa que a gente pede é que se você lê o livro, para você deixar um comentário, né? Pode ser um elogio, a gente adora receber elogio, mas pode ser também uma crítica, uma sugestão de melhoria, porque o material do livro está sempre evoluindo, então críticas, sugestões de melhorias também são muito bem-vindas. Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo da hora.